bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e aqui no canal tem um vídeo antigo em que eu dou dicas sobre descrição no geral, tanto de personagens, quanto de objetos, quanto de lugares. Hoje nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre descrição de cenários, dando então 4 dicas para você descrever os cenários no seu livro. Antes de tudo, eu te convido a conhecer os meus 2 livros, A Criação do Escritor e Elas na Outra Face da Fantasia. Os links estão na descrição do vídeo. A primeira dica é você conhecer estilos de descrição e entender, saber, avaliar, analisar que efeito esses estilos causam no leitor. Por exemplo, principalmente se você gosta de ler livros mais antigos, você vê aquelas descrições muito minuciosas em que o autor descreve cada detalhe da montanha, do mar. São umas descrições bem contemplativas, a grama, o vento na grama. Descrições que realmente transportassem o leitor para aquele lugar, para ele sentir cada detalhe do ambiente onde o livro estava se passando. E isso acontece principalmente em livros mais antigos porque não tinha internet, não tinha TV, não tinha outras formas do leitor conhecer algum lugar para onde ele nunca tivesse ido. Então era muito comum esse tipo de descrição. Claro que também aconteciam outros tipos de descrição. Tinha autor que descrevia com menos detalhes, e tem autor hoje em dia que descreve com muitos detalhes e dessa forma contemplativa. Então tem sim essa marca temporal, mas ao mesmo tempo é uma questão de estilo. O estilo é justamente a marca que você dá, é o seu diferencial enquanto autor, você, o seu estilo próprio, a sua voz que você vai colocar no seu livro, a forma como você gosta de escrever. Então, tem autor que vai ter esse estilo, tem autor que não vai ter esse estilo. E essa descrição minuciosa é uma opção válida, né? Outra opção que você tem também é usar descrições mais curtas, mais diretas. Você meio que aposta numa certa universalidade do lugar que você está descrevendo, de alguns elementos desse lugar, algumas características. Por exemplo, se você diz que o seu personagem, ele tá na capital paulista, no horário de pico ao anoitecer. Eu nunca fui para São Paulo, mas eu já fui para o Rio de Janeiro, que é outro centro urbano. Outra pessoa de outro estado pode ter ido para um outro centro urbano. O negócio é que a gente sabe o que é um centro urbano em horário de pico ao entardecer, mesmo sem precisar de muitos detalhes. Mesmo quem nunca foi num centro urbano no horário de pico ao entardecer, já viu na televisão, por exemplo. Enfim, essa imagem, ela traz uma certa universalidade nesse sentido, de que a grande maioria dos seus leitores vão reconhecer essa imagem. Então você pode descrever os detalhes, você pode descrever as multidões se esbarrando na calçada, você pode descrever os carros na rua buzinando, as pessoas andando com roupas sociais, camelôs vendendo os produtos, os mendigos arrumando um canto para dormir. Você pode descrever esses detalhes, mas você ao mesmo tempo não precisa se você não quiser, se você não achar que aquilo é necessário, porque só o fato de você dizer aquela descrição curta, sucinta, já vai despertar a imagem no leitor. Então, você tem essas opções. A escolha é sua. Você não tem um só jeito de descrever as coisas. Você não é obrigado a descrever tudo em detalhes, nem é obrigado a suprimir esses detalhes. E você também não precisa optar sempre em todas as partes do seu livro pelo mesmo estilo de descrição. E também você não é obrigado a descrever um ambiente. Mas aí depende... quer dizer, a obrigação não depende de nada. Você não é obrigado e ponto. Mas se é bom ou ruim, depende de que ambiente seja esse, sabe? Porque às vezes é importante para o seu leitor se situar na história, é importante que você descreva o cenário. Não só vai dizer, porque a personagem pulou em tal lugar e correu para não sei onde, se escondeu em não sei onde, mas o leitor não tá vendo aquilo, o leitor não tá conseguindo acompanhar os movimentos da personagem pelo cenário se você não descreve o cenário. E às vezes você não descrever o cenário, às vezes pode ser melhor, porque, por exemplo, a personagem passou pela rua X para ir na casa do irmão para resolver uma treta enorme que o leitor tá ansioso para ver aquela treta se resolver. Aí o leitor vai ter que passar por toda uma descrição de como era a rua pela qual a personagem passou, sendo que essa rua não é importante. Então, nesse caso, talvez seja melhor você não descrever o cenário. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade, assim, qual cenário é importante de ser descrito, qual cenário o meu leitor vai conseguir captar e enxergar, mesmo se eu não fizer uma descrição minuciosa, ou qual cenário eu preciso fazer uma descrição minuciosa, ou então eu quero fazer uma descrição minuciosa para passar tal efeito para o leitor. E ainda entre
esses jeitos de descrever, esses jeitos possíveis, essas possibilidades, não tem só essas duas opções de uma descrição minuciosa e detalhada ou de uma descrição curta e rápida e mais aberta à imaginação. Outras características também entram aí. Por exemplo, pensando na narração, você pode ter uma descrição em que o narrador ele vai emitir opiniões sobre o ambiente que ele está descrevendo, ou você pode ter descrições em que o narrador ele vai ser neutro, vai só dizer o que tinha lá objetivamente. Por exemplo, eu vou comparar aqui 2 livros, em cada um dos livros eu vou pegar um trecho de descrição de cenário. O primeiro livro é Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. As pousadas frequentadas pelas amigas da minha mãe, no entanto, sobre as quais eu tinha ouvido falar muitas vezes, não passavam de um punhado de ilhas delirantes em um município visivelmente pobre. A conclusão vinha de pronto. Eu olhava pela janela e tudo parecia triste. Seria difícil pôr qualquer imagem da cidade de Carambá do Sul em um folheto turístico. Que tal antenas parabólicas espetadas em gramados cheios de buracos? Que tal casas finas como papel com janelas estreitas demais? Que tal cachorros sem dono fuçando as sarjetas? Esses elementos, ainda assim, diziam muito pouco a respeito da minha primeira impressão sobre aquele lugar. Talvez eu deva me concentrar na rua principal. Nós rodávamos por ela e eu tinha certeza de que Júlia fazia o mesmo que eu, isto é, traçava comparações com as cidades pelas quais já tínhamos passado, chegando à conclusão óbvia de que havia algo de inóspito e um tanto opressivo no ar. Se nas outras, meninas de braços dados iam comer um crepe ou espiar a arara promocional de uma loja de roupas, em Carambá do Sul os habitantes se moviam como que entorpecidos, cansados de si mesmos, as cabeças baixas e sóis. Quase todos eram do sexo masculino. Homens que andam assim são homens sem emprego, eu pensava. Homens parados nas esquinas são homens sem emprego. Homens jogando sinuca às 3 horas são homens sem emprego. Homens sentados em praças diante de igrejas fechadas são homens desolados sem emprego. A narradora personagem e a amiga dela, Júlia, que ela cita nesse parágrafo, elas estão chegando de carro na cidade de Carambá do Sul pela primeira vez. A gente vê que a descrição passa muito pelo olhar dela e é um olhar enviesado mesmo. Ela não está tentando ser imparcial, ela não está tentando ser neutra. Ao contrário, ela está falando as impressões dela sobre aquele lugar. A gente vê que é um parágrafo descritivo longo, isso tudo é um parágrafo só. E o que eu acho legal é que a autora ela descreve esse lugar dentro de uma dinâmica e não como se ela estivesse parando para dar uma ficha das características daquele lugar. Por exemplo, no finalzinho do parágrafo, ao invés de só dizer que havia um homem jogando sinuca ou que havia homens parados na esquina, havia homens sentados na praça, ela cria uma dinâmica ao pegar a perspectiva da personagem de que os homens que faziam aquilo são homens sem emprego, e aí ela vai e cria o texto dela em torno disso. Pela percepção da personagem, que é a narradora, homens parados na esquina são homens sem emprego. A personagem não está dizendo que há homens parados na esquina, ela não usa esse verbo, ela não está dizendo que tem homens parados na esquina, mas quando ela diz que homens parados na esquina são homens sem emprego, a gente sabe que ela tá vendo esses homens enquanto ela passa lá. Igual quando ela fala dos cachorros cheirando a sarjeta ou das antenas parabólicas espetadas nos gramados. Ela não tá dizendo, existe isso aqui, eu estou vendo isso aqui. Isso é legal porque, ao mesmo tempo que é sutil, isso foge do óbvio de dizer que havia o que a personagem estava vendo. Isso mexe um pouco mais com a imaginação do leitor, isso torna o parágrafo interessante. O segundo exemplo eu tirei do livro O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. A protagonista é a narradora aqui também, e ela tá com a família entrando numa casa. Quando entramos, estamos na sala. Tem um cheiro forte de tinta e de piso de madeira encerado. 2 corredores, um de cada lado, levam ao resto da casa a partir da sala. A cozinha fica contígua à sala, com armários brancos, bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável. Essa é uma descrição, primeiro de tudo, menor do que a que eu falei antes, e ela é mais objetiva. A personagem, apesar dela ser a narradora, ela não tá dando a opinião dela sobre o ambiente. Ela tá só dizendo, narrando aquilo que os sentidos dela captam quando ela chega lá. Esse é um tipo de descrição que seria mais como uma ficha com as características do lugar. E diferente do outro parágrafo, em que talvez não fosse tão interessante usar esse tipo de descrição, no Ódio que Você Semeia, nesse trecho, é interessante porque
ela não diz que é uma casa recém-pintada, por exemplo, mas quando a gente ouve a descrição, quando a gente lê a descrição, a gente já imagina isso. A gente tem o cheiro da casa, a gente tem o piso encerado e até os armários brancos, porque ela poderia, por exemplo, ter dito que os armários estavam encardidos, mas ela disse que estão brancos. Então, essas pequenas características, essas pequenas coisas que a personagem percebe, dão pra gente a imagem de uma casa recém-pintada e limpa, uma casa nova, sem que ela tenha que dizer isso explicitamente. Outra coisa interessante, ela não fala simplesmente da visão que ela tem, das coisas que os olhos dela viram, ela também fala do olfato. Então essa é uma descrição que ela não contempla um sentido só a visão, ela contempla 2 sentidos nesse caso. Eu vou falar mais disso nas próximas dicas. Então, nesses exemplos a gente viu 2 tipos diferentes de descrição. Cada um funciona no livro em que tá, no trecho do livro em que tá. Para você entrar em contato com essas diferentes formas de descrever, você precisa ler livros diferentes, de épocas diferentes, de países diferentes também, para públicos diferentes, por que não? A leitura, ela faz parte do processo de escrita, não só para descrição, para qualquer coisa. Para você melhorar como escritor em qualquer aspecto, você precisa ler muito. E agora vamos para a dica 2. Como eu falei num vídeo antigo sobre cenas, que eu vou deixar aqui nos cards, né, criação de cenas no livro. Quando a gente fala de cenário, a gente está falando primeiro de uma infraestrutura, né, de algum lugar, alguma paisagem, se é uma floresta, se é uma sala pequena. E a gente também está falando de ambientação, de coisas mutáveis como luz, vento, chuva, som, cheiro. Então, quando você for fazer a descrição do cenário lá no seu livro, você pensa nessas 2 vertentes, sabe? Você tá querendo que o leitor se sinta dentro daquele lugar. Então, quanto mais sensações diferentes você der para ele, quanto mais você estimular a imaginação dele, mais você tá próximo de conseguir esse objetivo de fazer o leitor estar dentro daquele lugar e se envolver com o livro. Isso nos leva à dica 3. Valorize todos os sentidos na hora de descrever o ambiente. Isso é o que eu falei lá do caso do ódio que você semeia, né? Que ela fala da visão e do olfato. A gente tem 5 sentidos, então todos esses sentidos eles podem ser explorados. Claro que você não precisa explorar todos os sentidos numa descrição só, mas pensar em todos eles, em como você pode usar cada um desses 5 para descrever alguma coisa. Até o paladar. Paladar você também pode usar para descrever cenário. Se a pessoa, por exemplo, lamber o chão, sei lá, né? Eu não sei como é que é a sua história. A pessoa pode lamber o chão, pode lamber a parede. No filme lá do Star Wars, o cara pega um pedaço da terrinha do chão, come e fala que é sal. Então é isso. Quando alguém pede pra gente descrever algum lugar, a gente pensa no visual, primeiramente, em primeiro lugar. Até porque a visão traz muita informação, né, do lugar. Mas e os cheiros que tem naquele lugar? O cheiro de tinta fresca lá no ódio que você semeia? E o som que aquele lugar tem ou que não tem, é silencioso. Se o personagem toca em alguma coisa, qual é a textura daquela coisa que ele toca. Se o seu personagem vai sentir calor naquele lugar, vai sentir frio, vai sentir o ar úmido. Você pode explorar até mesmo os sentimentos que aquele lugar traz para o seu personagem, ou as lembranças, por exemplo. Ele entra num lugar e lembra imediatamente da sala de aula de quando ele era criança. Ou então, ele entra num lugar e sente medo. É legal, então, você fazer essa mistura, você saber que você tem tudo isso à sua disposição para descrever o ambiente. E até mesmo é legal você alternar se você quiser. Então, por exemplo, num parágrafo você fala mais do visual e do olfato, do cheiro. No outro você fala mais dos sons que tem no lugar. Depende também de que lugar seja esse na sua história. É um lugar, por exemplo, é uma cozinha de um restaurante e o seu personagem é alguém que é apaixonado por culinária. Então, talvez a primeira coisa que esse personagem vai descrever quando ele chega no lugar, se ele for um narrador personagem, vão ser os cheiros das comidas. Então, tudo isso pode ser levado em conta. E a 4ª e última dica, escreva sempre. A boa escrita, ela exige prática. Então, pega um tempo do seu dia, pode ser, por exemplo, agora mesmo que você está assistindo esse vídeo, vem aqui nos comentários e descreve o ambiente em que você tá, o ambiente à sua volta. Descreve do jeito que você quiser e põe aqui nos comentários. E aí a gente vai lendo e comentando as descrições de cada pessoa que for colocando aí. E se você gostou do vídeo, dá um like. Se o vídeo te ajudou, compartilha para ajudar outros escritores que você conheça, que você acha que também vão se sentir ajudados. Você pode conhecer os meus livros aqui na descrição do vídeo e também os meus arrobas das minhas redes sociais. E até a próxima!